Queridos irmãos, queridas irmãs, e nesta quinta-feira, dia 4 de novembro, hoje celebramos a memória festiva de São Carlos Borromeu, arcebispo de Milão, século XVI, um grande reformador da igreja no seu tempo, que pela caridade e pela oração deixou sua marca, que é lembrada até hoje, não só na Diocese de Milão, mas em toda a igreja. Que São Carlos Borromeu também nos inspire que a partir da fé, da espiritualidade, da oração, possamos ser uma igreja viva a serviço dos mais pobres e assim renovar toda a estrutura da igreja para crescer na fé e na caridade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho, Lucas 15, 1 ao 10. Naquele tempo, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutá-lo. Os fariseus, os escribas, porém, murmuravam, dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, põe-na aos ombros, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma, não acende a lâmpada, varre a casa e busca cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o capítulo 15 de São Lucas é marcado pelas 3 parábolas da misericórdia. Talvez está aqui o coração do Evangelho de São Lucas. A ovelha perdida, a moeda perdida e depois o filho perdido. Hoje temos apenas as 2 primeiras, a ovelha e a moeda. Agora é interessante a introdução do capítulo, ou a introdução das parábolas, que direciona para nós, para quem Jesus está falando. O texto começa dizendo: os publicanos e pecadores se reuniam para escutar Jesus. Os escribas e fariseus, além de não escutá-lo, ainda criticavam Jesus. Porque Jesus se aproximava, porque Jesus comia, porque Jesus visitava, porque Jesus estava onde estavam pecadores, pobres, doentes. Aí Jesus conta com muita clareza, que nem precisa muita explicação. Claro, se você tem 100 ovelhas
e uma se desgarra, claro que nós vamos procurar aquela que se perdeu. Por quê? Porque as outras não precisam ser procuradas, elas já estão ali. E aí Jesus diz: olha, no céu há mais alegria por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender, de se converter. Aqui mostra a alegria de Deus. A alegria de Deus com a nossa volta. E um Deus inquieto. O coração de Deus, ele se comove de misericórdia e ele sai a procurar. Deus, ele não quer a nossa morte. Ele não quer que nós vivenciemos a nossa vida longe dele. A grande alegria de Deus é quando ele nos encontra. É quando nós abrimos a ele o coração. Portanto, irmãos e irmãs, também a nossa igreja precisa aprender com Jesus esse jeito de agir. Quantas vezes nós nos contentamos com as 99 ovelhas que estão perto de nós e nos fechamos, nos acomodamos. A igreja está cheia, não precisa fazer missão, não precisa sair, não precisa buscar, não vem à missa porque não quer. Todo mundo sabe o horário da missa. Não vem à catequese porque não quer. Todo mundo sabe o horário da catequese. Não quer em Deus porque não quer. Saber, sabe. E com isso, as pessoas continuam se perdendo. E nós aqui, talvez até com a consciência tranquila, de pensar que estamos servindo a Deus. Mas o jeito de Deus agir é outro, muito diferente. Ele procura aquele e aquela que se perdeu. Ele carrega nos ombros, com cuidado, com carinho, aquele que se desgarrou. Ele se alegra, festeja com aquele que voltou. Esse também deve ser o nosso intuito, nos alegrar a cada dia com cada irmão que foi resgatado para a vida, com cada irmão que reencontrou o caminho da fé. E que assim a nossa igreja possa ser de fato uma comunidade que celebra o perdão, que sai apressadamente em missão à procura daquele e daquela que se perdeu no caminho da vida e que festeja, que celebra no memorial da Eucaristia a vida dos filhos e filhas de Deus redimidos no perdão e na misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.